Seja muito bem-vindo. Esse é o 61º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico há mais de 2 anos, ajudando as pessoas aí, entre outras questões, a regularem a ansiedade e terem prazer a cada dia. Então o tema do episódio de hoje é rir é um ótimo remédio. É a questão do riso aí, a questão da comédia, a importância do riso e do bom humor. Então vamos começar com a nossa meditação inicial, vamos começar com um exercício inicial. Sente-se, deite-se, se não for dormir, em sua posição de meditação, defina a posição dos olhos. Agora, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca de forma orgásmica, soltando um som. Faça isso 3 vezes. Vamos naturalizar a respiração. Quando terminar, comece a sentir o ar entrando pelo nariz ou pela boca, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Sinta a respiração. Então agora eu quero que você se imagine estando em um lugar alegre e positivo, cercado de pessoas sorridentes e bem-humoradas. Então se imagine nesses locais, se você já esteve em um local assim, que as pessoas te receberam muito bem, sinta-se acolhido, sinta-se muito bem nesse local. E sinta toda essa energia positiva de estar nesse local nos próximos momentos. O objetivo não é ter a sensação perfeita, não é ter uma única sensação, não é estar vazio de pensamentos. O objetivo é perceber os pensamentos vindo, deixar os pensamentos naturalmente irem embora. Deixar as outras emoções, as outras sensações que não são a sensação desejada, irem embora naturalmente também. Não se julgue, não se culpe. Não existe uma forma certa ou errada de fazer isso.
Agora, comece a voltar a atenção para a respiração novamente. Sinta a respiração por mais alguns instantes. O objetivo não é não pensar em nada, não é expulsar os pensamentos. O objetivo é perceber os pensamentos vindo e deixá-los ir embora. Não se culpe, não se julgue. Não existe uma forma certa ou errada de fazer. Sinta a respiração por mais alguns momentos. Comece a voltar a atenção para o corpo, para as mãos, para os pés, para o ambiente que você está. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Espero que tenha sido bom. Então, eu vou falar a intenção do episódio. Então, eu vou falar um pouco dos benefícios do bom humor, né? Um pouco dos benefícios do riso e do bom humor. Também eu quero falar como eu faço isso, tá? Porque, assim, eu não comentei ainda nos vídeos, mas quem me conhece, pelo menos a minha mulher,
ela brinca, né? Ela fala para as visitas: não dê bola se a gente estiver conversando uma coisa séria e do nada o André começar a rir sozinho. Parece que eu tô ali, né, com o fone, né, com o celular que tá gravando, então imagina, eu tô na situação aqui com o fone, ou às vezes o celular tá do lado e o fone tá tocando a comédia ali enquanto eu tô fazendo alguma coisa e eu começo a rir e não paro mais. Então assim, eu vejo muito conteúdo de comédia, muito conteúdo, é praticamente diário, assim, eu sempre tô vendo um conteúdo ou outro, né, comédia e xadrez é o que eu vejo no YouTube, comédia, xadrez e música. Eu aproveito muito o YouTube, particularmente. Então eu vou falar um pouco do que eu faço, tá? Compartilhar dicas e sugestões para cultivar o riso e o bom humor. Tem um conceito, né, de um comediante que eu acompanho, o Rodrigo Marques, aí, quem acompanha comédia deve saber quem é, um texto que ele fez em relação a uma situação que eu considero que expressa bem a minha opinião sobre comédia, assim, expressa genuinamente, tá? Genuinamente. Então, o riso e o bom humor auxiliam na saúde física e mental, ajudam o sistema imunológico, reduz o estresse e melhora as relações. Recomendações: assistir filmes e programas de comédias, falar do que eu faço. Então, o que eu faço, particularmente? Eu gosto de sketches, por exemplo, no momento, né? Geralmente eu acompanho o Porta dos Fundos, que é acho que a maior aí que faz sketches no Brasil. Mas tem outros canais aí, tem a Parafernália, que vira e mexe, tem algum vídeo muito interessante. Tem os outros canais ali que são eles mesmos, ou alguns canais mais pequenos que fazem sketches e são muito bons, tá? Tem diversos canais aí de sketches. Eu acompanho geralmente stand-up e um talk show, né? Um talk show antigo aí que tinha gravação, né? Os Caras de Pau aí da Rede Globo. Eu acompanho os episódios no YouTube, né? Eu assinei a Globoplay para minha enteada ver Big Brother, mas tinha poucos episódios lá, então eu acabei preferindo até mesmo o YouTube nesse sentido. Então essas são as recomendações, né? As minhas, a minha visão de como que eu vejo comédia. Uma fala do Rodrigo Marques, né, um comediante que me chamou muita atenção, assim, realmente me chamou a atenção demais, que eu gostei bastante, tá? Eu gostei bastante. Ele estava em um determinado contexto, né, normal, assim, ele é solteiro e acaba trazendo textos aí, também textos adultos e textos em relação a mulheres mesmo, né, de conversas ou de situações que ele passa com mulheres. E em um determinado momento, eu não sei se ele estava numa festa, onde que ele estava, e ele chega para uma mina, né, vai conversar com ela e tal, e ela pergunta: o que você faz? Ele diz: eu faço stand-up. Ela diz: ah, então você é desses? Aí ele diz: você é dos que fazem stand-up? Sim. Ela diz: eu não gosto disso, eu não gosto de stand-up, não sei o que. E acaba colocando, né, um certo preconceito ali. E o texto que ele dá nesse momento é genial, assim, né, no stand-up mesmo, né, nos shows ele fala isso em palco. Então ele diz o seguinte: é a mesma coisa que você dizer que você não gosta de música, porque as possibilidades dos estilos são tão grandes que é a mesma coisa que você dizer que não gosta de música. Vamos dizer que você só conhece o sertanejo. Você só conhece o sertanejo e você não gosta de sertanejo. Aí chega uma pessoa e te apresenta o rock. E eventualmente você gosta de rock e você começa a gostar de música. Você começa a ter um prazer com a música. Antes, quando você só conhecia o sertanejo, que não é teu estilo, que você não se adaptou, que você não curte, você não tinha muito prazer com a música. Hoje, quando você conhece o rock, que é um estilo mais próximo do teu, você se identifica. E o mesmo é com a comédia, com o stand-up. Talvez não é que você não goste, talvez você só não tenha encontrado um estilo próprio, né, um estilo que você se identifique. Tá? Talvez esse seja o ponto. E eu super concordo, assim, eu super concordo. Daí no final ali, não sei se é piada ou se é real mesmo, ele diz que ela não
ela diz: o que você disse mesmo? Como se não tivesse ouvido, e ficou, né, um texto engraçado. Mas assim, eu super concordo com ele. Então, né, eu vejo vários comediantes nacionais, né, os mais grandes, alguns, já vi textos aí de gente mais desconhecida. Atualmente eu acompanho menos, né, eu tenho trabalhado mais, então não tenho visto tanta comédia, mas tem muita comédia, gente, muita comédia. Na questão do stand-up, programas alternativos de comediantes, né, tem, por exemplo, o jornal do Victor Camejo, né, tem o jornal Não Pode Rir, que é o melhor jornal de todos aí da galera que faz o Não Pode Rir mesmo, né, do Castro Brothers, é muito bom. Eu não acompanhei mais, não sei se eles ainda lançam, mas é muito bom aquele jornal. Eu não acompanhei porque tanto o Não Pode Rir como o jornal Não Pode Rir são programas que você tem que estar assistindo, né? O Caio Mágico também é um comediante que eu gosto bastante, ele é comediante mágico. São programas que você deve estar assistindo, porque tem um conteúdo visual que você precisa pegar. No Caio Mágico é porque ele faz mágicas e ele interage fisicamente com a plateia. Então é interessante você ver. Nesses outros dois, né, no Não Pode Rir, é um desafio. Então eu estou desse lado da mesa, do outro lado da mesa tem outra pessoa, e a gente tem umas cartas ali de trocadilhos para ler. E a gente pode também fazer carretas, fazer piadas e fazer alguma coisa relacionada, alguma coisa engraçada para fazer outra pessoa rir. Quem ri perde, né? E tem a plateia, né? Os outros jogadores das outras partidas e mais a equipe deles rindo nos fundos. Então é muito engraçado esse jornal, né? O jornal Não Pode Rir. Desculpa, o Não Pode Rir. Aí tem o jornal Não Pode Rir, que ele tem um prompt na TV, né? Tem as reações de quem está lendo e as pessoas leem algo na hora sem saber o que vai estar escrito lá, né? Os roteiristas fazem algo e a equipe que está lá lê, mas eles não sabem o que está escrito lá. Ele é cheio de trocadilhos e tem umas coisas assim bem engraçadas, né? Então tem o jornal Não Pode Rir, né? Da mesma forma que o Porta dos Fundos fez vídeos para outros canais, né, comprar posto de gasolina, fez para outras instituições, o jornal também ele fez para uma empresa de jogos, ficou bem interessante, né, vídeos temáticos aí do jornal Não Pode Rir. Então assim, esses são exemplos de comédias que são visuais, então eu não acompanho muito, porque eu gosto de uma comédia mais auditiva. Por exemplo, até os Caras de Pau e stand-up geralmente que eu acompanho, eu coloco o fone de ouvido, fico caminhando, fico fazendo alguma coisa e fico ouvindo a comédia no fone, ou até mesmo deitado ali, próximo do horário de dormir para relaxar. Então eu gosto muito da comédia puramente auditiva, né? Puramente auditiva. Eu me identifico mais com ela. Então é algo que eu ocupo mais tempo nela do que na comédia visual, a comédia que exige uma conexão visual com o telespectador. E você precisa identificar o que você se identifica, talvez com um comediante específico, com um estilo específico, com um tema específico. Tem muita comédia, gente, tem muito conteúdo de comédia na internet. Se você começar a ver comédia, você não vai parar mais de tanto conteúdo que tem, né? De tanto conteúdo que tem. E eu gosto de vários canais, eu acompanho aí, né, no momento eu acompanho, por exemplo, Afonso Padilha, Rodrigo Marques e Léo Lins, que fazem um ótimo trabalho aí pela comédia nacional. Eu gosto dos vídeos deles. A questão de polêmica, por exemplo, do Léo Lins, em alguns pontos, tá? Não sei de que polêmica você vai estar vendo isso no futuro, mas em alguns pontos eu defendo ele, porque ele coloca que ele não sai ofendendo pessoas nas ruas, né? Ele faz isso num palco, ele faz coisas para as pessoas que estão lá rindo, inclusive da situação que aconteceu ali, né? Da questão do SBT, as pessoas estavam lá e estavam rindo, e a piada foi validada, né? Apenas teve outros conflitos, né, que acabou que ele não gostou, e é um tipo de piada mais pesada, né? Até o próprio Di Lopes fez aí piadas para a família, fez um quadro de piadas famosas, piadas pesadas, né? Coisas
famosas que aconteceram, né, como o caso do Nardoni, o caso da Chape, o caso da Suzane von Richthofen, o caso da Yoki, enfim, e ele ironizou essas situações e também gerou polêmica e tudo. Ele teve que parar de fazer vídeos, sofreu alguns processos. E eu penso da seguinte maneira: se você não gosta desse tipo de comédia, tá tudo bem, tá? Não tô aqui pra enfiar a goela abaixo, mas eu recomendo que você veja o tipo de comédia que você se identifica. Às vezes uma comédia mais leve, por exemplo, tem o Pastor Duarte lá, me fugiu o nome dele agora. Ele tem uma comédia limpa, ele tem uma comédia limpa e engraçada, e ela condiz com a realidade do dia a dia, ela condiz com a realidade dos teus momentos. Tem vários, tem aquele, tem um imitador do Nordeste que é muito bom, agora me fugiu o nome do cara, o cara é muito bom. Tem vários comediantes assim muito bons que fazem comédia limpa e também não falam de temas de adulto, né? Eu particularmente gosto de coisas mais pesadas. Não tenho nada contra a comédia limpa, tá? É boa também, mas a que eu me divirto mesmo são temas mais pesados. E você deve buscar o teu estilo, tá? Você deve identificar o teu estilo aí para ver qual tópico, qual item você vai se identificar mais. Muitas vezes pode ser filmes, muitas vezes podem ser séries, né? Você pode estar tendo um conteúdo específico de comédia de outra maneira. Muitas vezes você vai colocar, né, com pessoas que têm um senso de humor próximo ao teu, ou que tem aí um estilo parecido com o teu. Inclusive é um problema para mim, né, como pode acontecer às vezes. Eu faço piadas que para algumas pessoas acaba sendo ofensivo, então é um problema que eu tenho, é natural de comediante também. Pretendo no futuro fazer um show de stand-up se tudo der certo, e as pessoas, os comediantes em si, eu tenho um pouco disso, eles têm facilidade para ver o lado engraçado das coisas, então eles veem o lado engraçado em tudo, principalmente nas tragédias. Como o caso de um comediante que relatou, tinha algumas situações específicas acontecendo, tá? Não vou tirar de contexto aqui, não vou tirar, tinha um motivo para isso. Tinha pessoas rindo num velório, sem controle, assim, né? Que a avó deles foi no caixão errado, foi chorar, não sei o que, deixaram a avó lá e tal, teve toda uma situação e... enfim, é uma situação bem cômica no velório, então tu imagina. Desculpa, só de lembrar eu acabo rindo disso. Então é um exemplo aí de itens a serem procurados. Participar de atividades sociais com pessoas bem-humoradas, né? Você pode sair, comer alguma coisa, sair aproveitar algum momento, né? Fazer algo relacionado a isso e rir, tá, gente? Rir é um ótimo remédio. Se a pessoa é bem-humorada e ela tem um humor parecido com o teu, fica bem interessante. Cultivar o humor e aprender a rir de si mesmo. Eu preciso que você entenda que aqui eu tô falando de humor autodepreciativo, tá? Eu tô falando de uma característica do humor. É um humor que tu joga ali no meio pra dar risada. Mas eu não tô falando de questões depressivas. Por exemplo, uma coisa é eu fazer uma piadinha comigo, não aguento nem isso, não sei o que, fiz tanta coisa, mas no passado eu era tão bom, mas hoje não consigo, tipo uma coisinha boba ali, né, que no contexto fica engraçado e que as pessoas riem, só que não vai te fazer mal e que não te deixe deprimido. Porque eu não quero que você ria de você mesmo, mas você tenha depressão, tá? Como é o caso que tem alguma situação, tem uma situação específica, né, de um amigo que tem essa questão. Então assim, rir de si mesmo é bom, só que você tem que se sentir bem com isso. Você não deve estar depressivo. Se for o caso, simplesmente ignore esse tópico e não faça piadas de você mesmo, né? Não entre nesse item. Então, continuando aqui, ter momentos
de descontração e lazer, né, naturalmente, principalmente em se tratando de risos, né, de saúde mental. Praticar gratidão e focar nos aspectos positivos da vida. A gratidão, ela é muito boa acompanhada do riso e do bom humor, então são sensações aí ótimas para a vida. Desenvolver habilidades da resiliência para lidar com situações adversas, ótimo também. Conectar-se com pessoas que têm o mesmo senso de humor, como eu já mencionei anteriormente. E assim, se você não está vendo, né, se você está numa vibe oposta, né, numa vibe muito negativa, que você não está vendo perspectiva de riso, que você não está tendo motivos para rir na tua vida, então fica recomendado que você faça o contrário, que você, claro, dê risada, né, busque a comédia, mas não busque isso sozinho, busque uma ajuda para você tratar esses pontos, para você melhorar, né? Como eu menciono, venho mencionando nos episódios, existe o atendimento online, né? Hoje em dia que locais mais remotos já podem ser atendidos por profissionais da saúde. Claro, o médico não vai fazer uma cirurgia em você, mas eu, por exemplo, posso conversar contigo, né? Inclusive, e tem inclusive meu WhatsApp aqui embaixo, né? Tem meu WhatsApp aqui embaixo para contato, que hoje em dia a gente tem essa acessibilidade maior no quesito da comunicação, né? No quesito da evolução humana. Então vamos revisar um pouquinho do que foi dito aqui no episódio. A meditação auxilia na ansiedade, né? A meditação auxilia no bom humor, na saúde física e mental. Então é uma resposta tanto dentro como fora, né? No sistema imunológico. Isso é muito bom, faz bem para a saúde. É melhor, por exemplo, é mais benéfico para a saúde você ver comédia do que você ver terror, tá? Eu já vou adiantando que o terror, inclusive, ele pode ter os malefícios. Eu não estou dizendo que você não pode ver, que você não deve ver. É uma coisa assim, é uma escolha que você deve ter em relação aos teus gostos e às tuas possibilidades. O riso e o bom humor auxiliam na saúde física, mental, ajuda o sistema imunológico, o estresse, a ansiedade e melhora as relações. Então, dá uma baita melhorada nas relações, né? Se você tiver um relacionamento ou amizades que você estiver rindo muito, melhora. Eu lembro que tenho meu grupo de amigos, né? A gente em parte está junto até hoje, né? Não a mesma formação original, mas a gente ri muito. A gente ria muito ali na época do terceirão para os 5 anos da faculdade. Eles não fizeram a faculdade comigo, mas a gente ria muito. E depois da faculdade a gente continuou, né, um tempo ali se vendo e tudo. E um colega do terceirão e mais um outro amigo, né, um outro brother, o Anderson e o Gazzoni, a gente continua se vendo, né, eventualmente aí quando eu estou em Concórdia. E a gente ri, a gente se diverte, a gente faz piadas. Então assim, é um senso de humor, a gente tem um senso de humor muito parecido e a gente ri das mesmas coisas na vida. Então é um ótimo exercício aí para a vida, uma ótima motivação fazer esse tipo de coisa. E eu estarei fazendo mais episódios do podcast Rotina Funcional. Avalie o vídeo. Caso não tenha gostado, inclusive clique no botão não gostei, tá? Não tenha receio disso, não tem nenhum problema. A plataforma deve entender que esse conteúdo não foi útil para você e esse tema talvez não seja útil para você, ou enfim, né, questões do algoritmo. Tem na descrição na descrição do vídeo tem o meu canal do Telegram, que eu estarei postando conteúdo em breve, tem o meu Instagram, que eu estou postando conteúdo diariamente, e tem um formulário para fixação de conteúdos sobre esse vídeo. Tem de todos os vídeos desde o vídeo 1 do podcast. Então é isso aí, galera.